E aí, Nath, vamos lá? Vamos começar a produzir a nossa pirâmide, começando pelo nosso quadrado, certo? Aquele quadrado inclinado que a gente pode fazer. E para te ajudar, pode mexer na folha, hein? Lembre que mexendo nela a gente tem um traço mais firme, certinho? Então a gente fez o quadrado e começa a puxar os pontos de apoio. Pronto! Nossos pontos de apoio estão prontos. Lembre-se que a gente pode trocar de lápis para poder a gente conseguir marcar as vistas, ou seja, os lados que a gente consegue enxergar da nossa pirâmide, certo? Lembrando, com 6B, que é o mais forte, a gente marca direitinho tudo que a gente consegue ver do nosso objeto, certo? Os dois ladinhos que nós temos, marca bem bonitinho, bem forte, certo? E aí a gente aplica a nossa mágica da nossa amiga borracha, sempre de levinho, sem muito atrito, para poder apagar as outras linhas primeiras que a gente fez lá do nosso quadrado, a base do fundo, para não atrapalhar a gente na hora da construção, certo? E aí, a mágica do nosso pincel para poder não manchar o nosso trabalho, certo? Continuando com o 6B, a gente marca bem bonitinho as nossas faces que a gente consegue ver, os lados da nossa pirâmide, marcadinho, bonitinho. Vamos lá. Agora a gente vai montar Joãozinho. Olha ele aqui. Lembrando que Joãozinho ele está bem próximo da nossa pirâmide. Se ele está bem próximo da nossa pirâmide, ele está numa escala bem pequena. E agora a gente vai projetar a nossa luz. Lembrando, quando a gente projeta a luz de um lado, a sombra vem para o lado oposto, certo? E aí, vamos esticar a nossa sombra, sempre pegando a base do nosso objeto como exemplo. E aí, vamos fazer aquele esquema de começar com o escuro, pegando sempre o lápis da ponta para o meio, para poder a gente aplicar uma força e ter a cor mais escura no lápis. E pode soltar a mão, certo? Vamos soltar a mão nessa sombra, vamos fazer aquele movimento para cima e para baixo bem livre e ao mesmo tempo controlando a força que a gente aplica no nosso lápis. No meio e na pontinha lá, bem escuro, bem próximo ao nosso objeto, a gente aplica a força sempre na ponta do lápis e aí vai suavizando, suavizando a força. Suavizando, suavizando, suavizando e vai completando a nossa sombra. Lembrando que o nosso objeto, ele é uma pirâmide. Então, a nossa sombra, ela precisa acompanhar o desenho do nosso objeto. E vai o quê? Ficando menor, menor, menor e mais clara. Olha lá, como ficou bem clarinho e a gente foi construindo a nossa sombra, acompanhando o movimento e o tamanho do nosso objeto, não esquecem. E com o lápis mais escuro, a gente volta a marcar Joãozinho. Marca bem Joãozinho para poder ele ficar no registro e vamos para a sombra de Joãozinho. Uma linha, a gente começa com uma linha, lembrando que é a mesma direção que foi a nossa pirâmide, tem que estar a sombra de Joãozinho, hein? Na mesma direção. Olha lá, e a gente capricha no escurinho, porque Joãozinho, ele está o quê? Bem próximo do nosso objeto. Vamos lá? Vamos aplicar essa textura? Então, a gente começa com as linhas retas. Eu vou aplicar aqui uma textura de tijolinhos, certo? Que nem a pirâmide lá do Egito. Eu acompanho as linhas sempre, as linhas guias. Olha só, a base eu peguei e segui as linhas bases de um lado e do outro, sempre indo na direção, certo? Que a linha guia começa de um lado e que a linha guia começa do outro. E vou construindo as minhas linhas. Olha só como eu vou fazendo elas, tá vendo? E acompanhando sempre as de um lado e do outro, certo? Eu vou preencher essa pontinha aqui, preenchido, bonitinho. Usei uma força média, porque eu segurei no meio do lápis. E agora, indo mais pra ponta, vou
deixar um pouquinho mais escuro os meus traços, certo? Para poder entrar junto da composição das linhas grossas que eu tenho das linhas guias. E aí, eu vou marcando de forma bem solta os meus tijolinhos. Lembrando que todas as linhas que eu estou usando, elas acompanham, certo? Cada lado vai ter uma direção para as linhas. Então, acompanhei desse lado, dessa forma, acompanhando as linhas guias da lateral, ó, e vou construindo. Eu peguei a minha textura de tijolinho, usando sempre o espaço entre uma e outra. E agora eu volto sempre, ó, marcando. Agora eu vou marcar mais escuro, então eu chego mais para a ponta do lápis para poder marcar mais escuro. E assim eu defini o meu desenho. Primeiro a gente marca bem clarinho para fazer só as marcas para ver se tá tudo certinho. E depois eu acendo elas, acendo cada traço, mas de forma mais escura, usando um pouco mais de força no lápis, certo? Vamos lá. Olha lá, marcando bem forte, tá? E acompanhando sempre a linha guia, que é a base da nossa pirâmide, a base e as laterais. E a gente marca. Marquei bastante. Marquei, lembrando mais escuro, subindo, descendo, ó, acompanhando, sempre acompanhando, ok? As linhas guias, lateral, certo? Para poder fazer as linhas descendo. Acompanhei, agora bem escuro. E as deitadas, certo? Peguei a linha da base. Linha da base, mais escura. E pronto, aí. Uma textura de tijolinhos. Vamos aplicar agora do outro lado também. E eu quero ver você também, hein, Nath, dos dois lados aplicando essa textura de tijolinho, beleza? Então, jogue duro.